Olá, amantes da história. O Foco na História vem apresentar para vocês o segundo episódio sobre a Copa do Mundo. No episódio especial só sobre Copa do Mundo, falaremos sobre a história do país sede da Copa do Mundo, o Catar. Este é o Foco na História. Olá, amantes da história. O Foco na História dará continuidade, no episódio especial sobre Copa do Mundo. No primeiro episódio especial sobre Copa do Mundo, falamos da história da Copa do Mundo desde o primeiro evento sediado no Uruguai em 1930 até o ano de 2018, que foi a última sede, que foi na Rússia em 2018. Falamos um pouco da história e dos marcos históricos de cada Copa, de cada acontecimento dessa Copa. No episódio especial número 2 sobre Copa do Mundo de futebol, vamos falar sobre a história do país sede, o Catar. O Catar, quando você aprofunda um pouco no conhecimento da história do Catar, nós notamos que o Catar, primeiramente, anterior a esse famoso país que foi construído no meio do deserto, com estruturas magníficas e habitado por populações muito ricas, com condições financeiras muito grandes, E claro, é o país sede da Copa do Mundo e das próximas Olimpíadas. A gente tem que notar que o Catar, antes disso, tem um processo histórico para se estabelecer como nação. Para falar um pouco da história do Catar, eu precisei ir atrás de leituras, bases, para ter um fundamento sobre a história do Catar. Primeiramente, as leituras específicas só sobre a história do Catar para o nosso idioma, o português, não conseguem encontrar. Consegue encontrar no idioma local, no caso o árabe, e no caso para o idioma inglês. E aí peguei os artigos e fui traduzir. Encontrando na minha nuvem, de livros que eu guardo na minha nuvem aqui, encontrei a coleção só sobre a história da África, do volume 1 ao volume 8, que fala um pouco, sobre a história do Catar em seus períodos, sobre a história da África em seus períodos. E em alguns trechos, quando você lê aprofundadamente sobre um determinado tema do volume 1 ao volume 8, você encontra algumas coisas sobre a história do Catar. Eu vou usar como base essa coleção. Desde do volume 1, você está em ordem aqui, os autores: Joseph Kinzerbo será a minha base, Gamal Monkatar, desculpa o pronunciamento, Mohamed El Fadji, Djibril Niani, Betoué Alan Ogot, Adi Ajair, Albert Adu Bahrein e Ali Maju Hairu. Eu acho que é esse pronunciamento que é falado. Esses autores praticamente têm uma ligação com a cultura, com a história da África, Então eles estão como personagens desses livros que a Unesco destinou para a história
da África, né, específico para os países africanos. Vamos lá. O Catar, ele é um país da África, do continente africano, e ele está localizado no meio do deserto. É um país que, como conhecemos, bastante habitado por ricos, né, por pessoas com condições, graças por aquela questão de muita predominância do petróleo ali no deserto, nas regiões de deserto, e de encontrar muitos sheiks, né? E claro, é considerado assim um país que muito rico assim em termos das suas estruturas. Só que a história do Catar tem um processo histórico para a gente poder chegar ao país que nós conhecemos hoje, né? E com essa imagem que nós temos. Primeiramente, o Catar ele tem uma pré-história, quer dizer, ele já está ali pertencente àquela ideia do berço da humanidade, que a África foi inclusa. E as primeiras habitações no Catar, segundo os arqueólogos e historiadores, remonta por volta de 50 mil anos. Eram os pequenos assentamentos, né? Eles encontraram próximo ali da região pequenos assentamentos e ferramentas que remontam ao período da Idade da Pedra. Eles não dizem se é da lascada ou da polida, descoberto na península, no caso onde o Catar está. Esses tais artefatos, né, presumiram até a cultura mesopotâmica. Então, assim, a região onde o Catar é encontrado, né, ele tem ali muita influência dos povos da Mesopotâmia, que durante a Antiguidade Clássica, né, foi um dos povos ali que habitaram boa parte da África. Ali na África tem os povos mesopotâmicos, ali com a região da Babilônia, que é o mais clássico daí, mas o Catar se encontra nesse processo. E claro, lá na África tem a civilização do Egito, que ainda também se encontra enquanto países. O Catar, nesse período, era conhecido, era descrito em alguns textos encontrados como o famoso centro de criação de cavalos e camelos durante o período do califado do Omíada. No século VIII, já virando aí a página para depois de Cristo, a região começou a ser beneficiada por sua posição comercial, olha só, estratégica no Golfo Pérsico. Para você ver que a região onde o Catar está é uma região muito estratégica. E aí tornar-se um centro de negociação de pérolas, no caso de metais preciosos, né? O desenvolvimento substancial da Igrosso se tornou uma península. O Catar ocorreu durante a era do califado do Abissida e durante o período das grandes navegações, navios viajando de Bacorá para a Índia e China fazem escala nos portos do Catar durante este período. Peças de porcelana chinesas, moedas da África Ocidental e artefatos da Tailândia foram descobertos no Catar. Até 1253, né, a região foi conquistada pelo príncipe Hormuz e em 1320 aquelas pérolas encontradas do Catar forneciam ao reino uma das suas principais fontes de renda. No caso era em 1515, durante o período das grandes navegações, o rei Manuel I de Portugal tornou o reino de Osmo um estado vassalo, quer dizer, o reino daquele príncipe vai se tornar um estado vassalo pertencente a Portugal. O reino de Portugal passou a controlar uma parcela significativa da área da região áriba ali, oriental. Tipo, durante o período das grandes navegações, agora vamos explicar essa parte, eu posso explicar mais detalhada. Durante o período das grandes navegações, Portugal se lança ao mar, né, desde 1300 e pouco, desde 1315 vai se lançando ao mar, desde 1415 vai se lançando ao mar, né, e vai descobrindo
descobrindo regiões que para a Europa por mar acreditava que não encontravam. E durante o período dessas grandes navegações, a região árabe, né, que no caso a região do Catar, foi encontrada pelos navegadores portugueses. Acredita-se que pelo o navegador Vasco da Gama, e ali naquela região do Catar havia esse domínio de príncipes. No caso, eram príncipes africanos, né? Príncipes das culturas africanas ali. E quando Portugal vai assumir o processo de grandes navegações, ele consegue controlar praticamente toda a África ali pelo litoral. E aí Portugal até ali 1600 era uma nação que dominava a África na parte oriental, né? No caso ali Índia, Marrocos, o Catar, como todo o processo. Voltando aqui, gente, eu estou lendo aqui um pouco, né? Eu fiz aqui uma digitação porque é um texto que eu não sou muito acostumado a trabalhar com história exclusiva de um país como é o da África, como o Catar. Se for falar sobre a África como um todo, é fácil até de explicar, mas do Catar em específico vamos aprofundar agora. O Reino de Portugal começou a controlar essa parcela da sociedade em 1521. Em 1550, os habitantes de Al-Azhar se colocaram voluntariamente sob o domínio do Império Otomano. O Império Otomano é outro império que está ali tentando brigar. No caso, esse Império Otomano, se eu não estou enganado, era o Império chamado Turco atualmente, o Império Turco, preferindo uma relação com o Império Português. Queria ter tipo uma relação. Depois de ter mantido uma presença militar insignificante na área, os otomanos foram expulsos, né? Então, no caso, as tribos africanas acabaram expulsando. Essa tribo é chamada de Beni Khalid em 1670. Domínio otomano, né? Sob a pressão militar e política do governo do otomano Midat Pasha, o governante tribal Al-Thani submeteu ao domínio otomano em 1871. Então, naquele momento, em 1670, o Império Otomano foi expulso. Mas, a partir de 1871, tem um domínio. O governo otomano impôs medidas reformistas, né, chamado de Tanzimat, em matéria de impostos e registros de terras, para integrar plenamente estas áreas ao Império. O governo passou por uma desaprovação das tribos locais. Al-Thani continua apoiando o domínio dos otomanos. No entanto, as relações catari e otomano, no caso a população local com os otomanos, né, estagnaram, e em 1882 ela sofreu novos retrocessos quando os otomanos se recusaram a ajudar Al-Thani em sua expedição para Al-Khor e estão ocupados por Abu Dhabi. Abu Dhabi é outra cidade ali também do Catar, só para especificar. Além disso, os otomanos, né, apoiavam Mohammed bin Abu Awai. Eu não sei se está pronunciado certo. Que tentou suplantar Al-Thani como a caimaca do Catar. Com certeza deve ser algum rei do Catar, né? Em 1888. Isto conduziu Al-Thani a se rebelar contra os otomanos e a quem ele acreditava que tentavam usurpar o controle da península. No caso, a região, ele estava acreditando. E aí ele renunciou a esse cargo e parou de pagar imposto ao Império em agosto de 1892. O Império Otomano ele vem cair em desordem depois da perda da batalha em diferentes frentes de operações do Oriente Médio. E durante a Primeira Guerra Mundial, o Catar também participa da revolta árabe contra os otomanos. Então, no caso, naquele período da revolta árabe,
até os otomanos são expulsos. A revolta foi bem sucedida e o domínio otomano no país diminuiu ainda mais. Aí vem outro personagem aqui na história, que é o Reino Unido, que no caso o Reino Unido é ali é a famosa Grã-Bretanha, que é Inglaterra e os seus países ali da coroa britânica. Reino Unido, Império Otomano reconheceram, né, o Sheik Abdullah ibn Jassim Al-Thani e o direito de seus sucessores de governar sobre toda a península do Catar, toda a região do Catar. Os otomanos renunciaram a todos os direitos sobre a região após a eclosão do estouro da Primeira Guerra Mundial e Al-Thani obrigou-se a abandonar Doha em 1915. Com o resultado da divisão do Império Otomano, o Catar tornou-se um protetorado britânico em 3 de dezembro de 1916. Quer dizer, ali aquela região tem que estar protegida. O Reino Unido assinou um tratado com o Sheik Al-Thani, né, que concordava em não criar quaisquer relações com qualquer outra potência. No caso, o Catar não ia assinar nenhum contrato de acordo de livre comércio ou qualquer coisa. Era somente ali com aquela região, com a Inglaterra. Moral da história: o Catar, a região do Catar, ia passar pelo processo de colonização para os ingleses. Quer dizer, estava se prevalecendo o imperialismo inglês sobre o Catar. Uma coisa interessante: esse período do neocolonialismo, né, ou do imperialismo, dominou praticamente o século XIX e o século XX. A dominância dos países europeus em regiões de suma importância geográfica no continente africano. E como o Catar era uma região estratégica muito importante, isso causou um interesse muito grande para o Reino Unido, para o seu processo industrial. Então aquela região do Catar, ela praticamente fica nas mãos do Império Britânico, né, da coroa britânica. E aí, qual era o acordo que foi assinado? Que não ia ter agressão por mar por parte da Inglaterra. Então, tipo, a Inglaterra te dá a opção. Esse acordo é feito assim: olha, eu tô dando a opção. Você assina comigo e eu não lhe ataco. Porque o Império Britânico, naquele momento, era conhecido ali como o mais poderoso. Até hoje é o mais poderoso. Mas para o período era o mais poderoso que existia. Por quê? Porque o Império Britânico ele foi o primeiro país a declarar a Revolução Industrial em 1600 e pouco, né? Em 1600, lá no século 17. E aí conseguiu expandir o seu poderio. Houve o crescimento das indústrias e foi o primeiro país, um dos primeiros países a fazer colônias na África. Então, aqui o caso não ia fugir da exceção para o Catar. Em 5 de maio de 1935, né, Al-Thani assinou outro tratado com o governo britânico que concedeu proteção ao Catar contra as ameaças internas e externas. As reservas de petróleo foram descobertas pela primeira vez em 1939. Então, quer dizer, o Catar, aquela região que é muito estratégica pelo Golfo, né, que existe pelo Golfo, em 1939, os sheiks, né, acabam descobrindo ali que existe fontes de reservas de petróleo.
E naquele momento o petróleo é uma fonte de riqueza muito grande, porque está na ascensão, é, na ascensão dos veículos automotores, né? Só que isso em 1939. Só que essa exploração ela foi adiada devido à Segunda Guerra e às batalhas. A esfera de influência dos britânicos começou a diminuir após a Segunda Guerra. Só para dizer o seguinte: pós Segunda Guerra Mundial, muitos países que tinham poderes, né, na Europa sobre a África começam a declarar as independências do país, né? Por exemplo, a Inglaterra, que tinha dois países bases, né, da sua economia, era a Índia e o Paquistão. O que, o que eles fazem? Eles lutam em batalhas, eles têm conflitos contra a Inglaterra e a Inglaterra acaba concedendo a independência da Índia e do Paquistão em 47. Um fato interessante sobre a Índia, que é interessante, o processo da Índia foi um pouco mais tentar na amizade, né? É um processo por Mahatma Gandhi para tentar o processo. E no Catar começou também esse pedido de processo de independência. Na década de 1950, né, o Catar estoura o petróleo e começou a substituir aquelas pérolas e a pesca como principal fonte de receita do Catar. Então, o petróleo vai começar a modificar a realidade da região. Os lucros do petróleo começam a financiar a expansão e a modernização da infraestrutura local. A pressão de uma retirada britânica dos Emirados Árabes, né, no Golfo Pérsico aumentaram durante os anos de 1950. Claro, um país que está se desenvolvendo, tem uma fonte de riqueza que é o petróleo, ele quer ter a independência. Só que para o Reino Unido, essa perda dessa fonte de petróleo é desvantagem, por isso que está ainda mantendo aquela hegemonia sobre o Golfo Pérsico, ali região do Catar. O Catar, junto com Bahrein, né, outro país, e 7 outros estados em uma federação em disputas regionais, compeliram o país a declarar a independência da coalizão que acabaria por evoluir a região do Emirados Árabes Unidos. Quer dizer, o processo de independência do Catar, né, teve uma junção com outros países que também queriam esse processo de independência. E eles fizeram o quê? Eles fizeram uma união árabe para poder declarar o processo de independência. Essa união junto com outros países, como eu já mencionei, Bahrein e os outros 7 países, acabam compilando uma independência de um país, tipo de uma região conhecida como Emirados Árabes Unidos. Você está entendendo como foi difícil o processo de independência do Catar? Como foi esse processo? Ele demorou, ele teve essa batalha, e se não tomasse essa atitude de fazer a União Árabe, o Reino Unido estava explorando o Catar por mais tempo. A independência do Catar vai ser declarada em 3 de setembro de 1971. O Catar conquista de maneira oficial a sua independência e se torna um Estado soberano. O governo, né, decidiu voltar a realizar o abastecimento de armas para os franceses, como já acontecia, e essa ligação seria reforçada ao longo do tempo. Os franceses se tornaram seu maior fornecedor naquele período ali. Em 1972, o califa bin Hamad Al Thani tomou o poder em um golpe palaciano.
Então, quer dizer, o Catar ele vai ser um país comandado por um sistema imperial, onde vai ter uma realeza, né? Durante o período da discórdia na família, durante um período de discórdia na família do governante, no caso do Al-Thani. Em 74, a Qatar Geral Petroleum Corporation assumiu o controle de todas as operações de petróleo no país. No caso, essa empresa ela vai começar a assumir, é uma empresa, acho que é do país, é privatizada, e o Qatar ele começa, e o Qatar ele tende a um crescimento rapidamente, né, da sua riqueza. Também começa a surgir os depósitos de gás, né, do Campo Norte, e o maior do mundo, no caso foi descoberto por volta do ano de 1976, sendo o primeiro país a ter embarcações de gás natural liquefeito. Em 1991, o Catar desempenhou um papel significativo na Guerra do Golfo. Durante o ano de 1991 houve uma guerra ali na região do Golfo Pérsico, né? E teve uma batalha específica que foi a Batalha de Caf, na qual os tanques do país prestaram apoio para a unidade da Guarda Nacional da Arábia Saudita, que ali estavam lutando, né? Que estavam enfrentando o exército iraquiano. Era uma batalha entre a Arábia Saudita e Iraque, né? O Iraque, que era o maior rival que diziam que era do mundo, poderia jogar, tinha uma maior reserva de mísseis nucleares naquele momento, e a Arábia Saudita, que tinha uma reserva de petróleo igual ao Catar, também estavam sob essa ameaça. O Catar permitiu que tropas do Canadá, que eram uma parte da coalizão internacional, usasse o país como uma base aérea, e também permitiu que as forças aéreas dos Estados Unidos e da França operassem no território. Quer dizer, o Catar, no seu processo histórico, né, ele participa dessa guerra do Golfo Pérsico, a famosa Guerra do Golfo, e ele vai ser um aliado aos países financeiramente desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, França, e ele vai ser um papel crucial para a derrocada do Iraque nessa guerra. Após a Guerra do Golfo, o Catar ele começa a entrar numa crescente econômica e uma crescente estrutural. A região do Catar começa a ganhar uma modificação da sua paisagem, ganhando prédios comerciais luxuosos, palácios, hotéis, enfim, se torna um país que onde rico vai. Esse é o termo que eu vou usar. E quem é que são os ricos que vão para aquela região? São os bilionários, milionários, bilionários que têm condições de ficar ali. E quem são esses milionários? São os famosos sheiks do petróleo. Como eu falei, o Catar é um país que até em 72 assume uma ideia imperialista, né? Aquela ideia de governo imperial com famílias dominando esse processo, e a partir de 2005, né, começam a ser estabelecidas eleições parlamentares que eram prometidas em 2005 e acabaram adiadas. No caso, em 2005 eles queriam fazer umas eleições parlamentares, só que não deu certo. O oitavo emir do Catar, né, o Tamim bin Hamad Al Thani, né, cujo seu pai Hamad bin Khalifa Al Thani entregou o poder a ele em 25 de junho de 2013, o chanceler supremo, isso aqui já é mais recente, o Supremo possui o poder executivo de nomear e de instituir o primeiro-ministro e ministro. No caso, pode ser um primeiro-ministro ou vários primeiros-ministros. E aí fizeram o Conselho dos Ministros, que é a autoridade executiva do país. O Conselho dos Ministros também
iniciou a legislação e as leis e decretos, proposta do Conselho de Ministros, enfim, encaminhadas para as discussões. E aí, com essa assembleia que foi criada, né, eles começaram a criar um sistema assim de política. O sétimo IMI anunciou que as eleições para o Conselho seriam realizadas no segundo semestre de 2013 e, enfim, foram realizadas. E o Catar, ele vive em dois sistemas de constituição. Esses dois sistemas são chamados de Sharia. A Sharia assim, uma fonte de legalização do país do acordo com a Constituição do Catar. E o Catar ele segue dois conceitos de Constituição, né? É aquela Constituição que tem um pouco de direitos civis e o direito islâmico. E aí quando você pega aqui essa ideia é o que? Ele pega para conceitos de punição, julgamentos, mas com direitos islâmicos. Quer dizer, a cultura islâmica, ela em muitos aspectos, ela é bastante conservadora. E aí, por exemplo, a lei Sharia é aplicada em casos relativos ao direito da família, de família, que uma herança de vários atos criminosos, como adultério, que é a traição, roubo e assassinato. Em alguns casos, tribunais de família, com base na Sharia, consideram que o testemunho de uma mulher vale metade do que um homem. Quer dizer, olha a disparidade que existe. Então, no caso, o Catar ele é um país que praticamente ele exclui a opinião feminina, perdão, a opinião das mulheres. Então, é um país extremamente ainda fechado para as mulheres. Então, tipo, a mulher não tem expressão política, e ao ponto de você ter aqui que é metade, a opinião dela vale metade do que o homem. Quer dizer, a do homem vale 100% e a dela só vale 50%. Então acabou. No caso, o direito de família codificado, né, foi introduzido em 2006. Isso aí, ó, recentemente. E, incrível que pareça, né, a poligamia islâmica é permitida no país somente para os não. Isso é a lei do Catar. Então, gente, quando você pega a legislação do Catar, a gente, poxa, isso aqui é um absurdo, poligamia, a mulher não ter, mas isso é uma lei que eles seguem a dois princípios, aos direitos civis e, claro, ao direito islâmico. No direito islâmico, eles adotam muitas coisas que, para a sociedade que não seguem a ideia dos estados islâmicos, né, dos países islâmicos, a gente pode achar absurdo, mas para eles essa regra tem que prevalecer porque eles estão seguindo a religião deles, o conceito de religião deles. No país, né, também, as punições como a flagelação é usada como um castigo. Tipo, lá a população ela não pode não pode consumir álcool ou ter relações sexuais ilícitas, no caso. A população que segue essa ideia do direito islâmico não deve, em nenhum momento, consumir álcool e ter relações com garotas de programa. No caso, os homens têm garotas com... Porque o artigo 88, né, o Código Penal do Catar, declara a punição assim, em muito pesado. No caso, sem chicotadas. Aí eles citam um exemplo no caso de uma mulher filipina, que ela era uma garota de programa, que estava cometendo adultério de vários homens. Ela leva questão da chibatada. Mas, deixa eu explicar uma coisa. No Catar, essa lei, da lei islâmica, ela é válida somente para as pessoas que seguem o direito islâmico. Mas esse direito islâmico, ele é assim. Muitos hotéis no Catar, que, por exemplo, tem uma forte incidência de estrangeiros, podem oferecer bebidas, mas somente para estrangeiros.
os estrangeiros, eles têm, assim, eles não vão passar por essas punições. Tipo, eu vou consumir um álcool em hotel, eu vou passar por essa punição. Não, porque você é um estrangeiro, você não sabe como é o nosso procedimento, então você está liberado. Mas se for um árabe e que segue o direito islâmico e está cometendo isso dentro do Catar, as punições são muito grandes. Nos aspectos dos direitos humanos, né, da Organização das Nações Unidas, a ONU, o Catar ele adota muitos conceitos de punição relacionado à mulher, à questão da prostituição para os homens, né, que é a questão da traição, como atitudes bastante severas. E para os padrões de sociedade que nós seguimos, a Organização das Nações Unidas considera isso bastante errado, né? Mas respeita em alguns pontos porque se trata de uma tradição islâmica que vem acompanhando aí o Catar. O Catar é um país assim que ele com os demais países, né? Eles têm uma boa relação. Primeiramente, com os países europeus, a relação com a França, com a Inglaterra, que por mais que muitos anos colonizou a região, é uma relação muito boa. O Catar, né, que está ali pertencente àquela rede dos Emirados Árabes Unidos, é um país que praticamente tem uma amizade com todos. Então, tem uma relação de amizade com os Estados Unidos. Então, é um país que ele é aberto para as culturas ocidentais, que são aquelas culturas que não seguem essa ideia da Constituição Islâmica, né? No caso das leis islâmicas. Mas eles abrem de portas abertas, né, para a entrada dos estrangeiros para visitar o Catar. E durante esse processo de evolução do Catar, a economia do Catar ela beneficiou bastante o Catar. Primeiramente, a economia ela com o crescimento do petróleo, né, ali na região, fez com que além da economia crescer, pôde os sheiks investirem no Catar, aonde para quê? Para se tornar um local de morada. Então hoje o Catar é um dos países assim no meio do deserto que tem uma super estrutura econômica, tem uma infraestrutura diferenciada comparada aos demais países do mundo. Por exemplo, prédios luxuosos. É o país que, por exemplo, o carro mais velho uma Ferrari 2014. Quer dizer, é um país de luxo. É um país que quem mora lá é rico. Uma refeição no Catar, uma cesta básica no Catar para ser feito, é uma coisa que estoura o orçamento do brasileiro em 10 vezes. Então, assim, é um país que vem muitas pessoas ricas do mundo para fixar relações de negócio na África. Por exemplo, o Catar, ele em 1996, graças à economia do petróleo, né, consegue criar a primeira rede de televisão do Catar. Olha a ideia, que é a TV Al Jazeera, e que vai com a sede na capital Doha. E aí começa a falar, né, sobre os acontecimentos que estão acontecendo em volta aí dos países árabes. E claro, graças a essa evolução, né, o país também conseguiu, dentro dos seus limites, conseguiu também criar uma empresa
aérea, que ela é uma das empresas mais luxuosas que podemos dizer do mundo, que é a Qatar Emirates, né? Que é a empresa de avião Qatar, que simplesmente serve de fazer voos internacionais de países como os Estados Unidos, a América do Sul, da Europa para os Emirados Árabes. Quer dizer, o Catar em sua história, graças à sua região geográfica, pode proporcionar aquela ideia de riqueza muito grande, aquela ideia de riqueza muito grande. Em 2010, né, só para terminar aqui, o Catar, em 2010, o Catar ele entra na disputa para ser sede das próximas Copas do Mundo, que no caso seria essa de 2022. Quando estava rolando a Copa do Mundo da África do Sul, já estava no final da Copa do Mundo da África do Sul, e já planejando a Copa de 2014 e a de 2018, os países se lançam com proposta de sediarem as próximas Copas. E no caso do Catar, eles apresentaram as suas propostas. Depois de uma grande avaliação do comitê da FIFA, viu que o Catar tinha a melhor estrutura para sediar a próxima Copa. E aí o Catar, agora neste ano de 2022, vai sediar a Copa do Mundo. E assim, porque quando eu escolhi esse tema de falar sobre a história do Catar, né? Para falar do país sede, e porque o Catar ele tem um processo histórico que vai, como vou explicar, é um processo histórico que está incluso dentro da história da África, dentro da história do povo islâmico. Então, é um país que, por exemplo, ele já na sua história, na sua essência, ele já começa a mostrar a sua grandeza de riquezas. Primeiramente, se estabelecendo em uma região bastante estratégica na África, que é ali na região do Golfo Pérsico. E, claro, sendo lá atrás, nos califados de Omíada e no califado de Abássida, um grande centro de negociação econômica e de peças, de pérolas, enfim, e vai fazendo a sua economia ficar sendo controlada. Durante o período do mercantilismo, né, com o Reino de Portugal tomando a região, e mais à frente tendo um domínio do Império Otomano em 1770, eles mostram a sua grandeza de expulsar os portugueses, de expulsar o Império Otomano. Em 1871 o Império Otomano assume, e claro, o britânico logo atrás. E aí nós podemos ver o processo aí do crescimento do Catar, em poucas ações. E com a ascensão da descoberta do petróleo, o Catar praticamente virou um país onde ficava praticamente todas as empresas de petróleo, todos os empresários do petróleo, todos os ricos do petróleo ali. E graças a essa preocupação que os sheiks tiveram em fazer aquela região do Catar ser propícias a eles, eles conseguiram fazer um país de dimensões territoriais pequenas, um país de dimensões populacionais também pequenas, ser reconhecido no mundo todo por ter
uma das estruturas é, uma das estruturas econômicas sociais mais reconhecidas do mundo. E hoje o Catar está sediando aí a Copa do Mundo de 2022 em novembro, devido aí ao calendário do calor que existe, questão do calor, que em junho é muito quente o deserto, então em novembro é um pouco mais frio, seria mais frio. O Catar mostra para a sociedade que é capaz de sediar. E falando agora sobre a Copa do Mundo do Catar, essa Copa de 2022, a Copa do Mundo do Catar, em leituras que eu faço aos sites esportivos, é uma Copa que ela não vai aceitar qualquer tipo de pessoa no território do Catar. Ali em Doha, nas cidades que são sedes, não vai ser aceito qualquer tipo de pessoa. Primeiramente, são aquelas pessoas com poder aquisitivo muito bom para uma população. Estava vendo recentemente uma entrevista que o Cafu fez, que o Cafu ele é um dos membros da FIFA, e ele falou que lá no Catar eles só aceitam entrar quem tem condições. Um ingresso no jogo um ingresso mais barato ele vai custar aproximadamente $3.500. Esse é o ingresso para um jogo de Copa do Mundo no Catar. Então quem vai assistir esses jogos é praticamente quem tem uma condição financeira muito boa. Então o Catar ele está se destacando por isso. E claro, com esse advento da Copa do Mundo, eles fizeram muitas solicitações que primeiramente as mulheres estrangeiras pudessem respeitar, né, a cultura local, não viesse com certos tipos de roupas como blusas que mostravam muito a sua silhueta, né, no seu corpo, e shorts que não mostravam. De preferência, se fosse vir, ou viesse com uma saia até as pernas, ou claro, ou de calça, mas de preferência essas. E os homens não viesse muito de regata, viesse com uma blusa simples, no máximo uma bermuda e um sapato. Então assim, ao chegar no Catar, os estrangeiros terão que respeitar as leis que vão ser impostas. E neste mês de novembro, né, que nós estamos aí há poucos dias que vão anteceder a Copa, essa Copa do Mundo do Catar, ela vai ser uma das Copas mais consideráveis que vai existir no mundo. Este ano 2022, a Copa do Mundo será no Catar. E claro, eu espero que seja uma das melhores Copas desde 1930 até a primeira manifestação, o primeiro chute na bola lá em Doha, no Catar. E, claro, o foco na história de hoje, né, fala deste país para demonstrar que o Catar, para chegar ao país que tem um processo histórico muito bacana, muito legal e que precisa ser contado. Eu quero agradecer, né, a Unesco, porque os livros que eu mencionei no início do episódio, que foram sobre a história da África, que vem do volume 1 ao volume 8, esses trechos que eu mencionei, eu tirei desses livros. Esse projeto desse livro sobre a história da África vem através da Unesco. Para quê? Para divulgar um pouco sobre a história dos povos africanos do continente africano. E graças aos autores que eu mencionei, eu pude fazer uma construção. Claro, eles são apenas responsáveis por aquele livro, porque existem vários autores dentro desses capítulos. Mas
Graças a ele, a gente pôde conhecer um pouco aí da história do Catar e, claro, apresentar para vocês. Esse é o Foco na História.